Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 10 de outubro de 2025, e o nosso devocional diário está em 1 Pedro, capítulo de número 3. Pedro vai dar alguns conselhos bem práticos aqui. Primeiro ele fala às mulheres, depois fala aos maridos, depois fala para todo mundo. As mulheres, ele fala que elas sejam sujeitas aos seus maridos, para que, se alguns deles não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, eles sejam ganhos sem palavras. Veja que a palavra de Deus, ela é tremenda no sentido de dar, assim, conselhos, palavras de sabedoria a toda e qualquer situação. Se a mulher se converte, o marido não, ela consegue ganhá-lo sem palavras, porque as mulheres, elas precisam ser sujeitas aos seus maridos. Para quê? Para que elas possam demonstrar o amor de Cristo. Essas mulheres precisam ser incorruptíveis, trajadas de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus, diz o versículo de número 4. São 6 versículos falando acerca das mulheres e apenas um versículo falando para os maridos, mas que versículo poderoso. Ela vai dizer que igualmente vós maridos, versículo 7, coabitai com elas com entendimento. Primeira coisa, o homem tem que ter entendimento para estar com sua esposa, tem que dar honra à sua mulher, não desprezá-la, menosprezá-la ou criticá-la a outras pessoas. O homem tem que entender que a mulher é um vaso mais frágil, não no sentido de uma fragilidade física, emocional ou intelectual, mas ela é mais frágil no sentido de ser ali aquela que se submete ao homem por pura e sábia vontade vinda da parte do Senhor. Também, como nós, os homens, precisam entender que são co-herdeiros da graça da vida com elas, não há diferença entre homem e mulher no sentido da salvação. Para quê? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Veja que não saber viver com as suas esposas pode impedir as orações de chegarem aos céus, as orações de chegarem ao Deus vivo e ao Deus Todo-Poderoso. Isso é muito sério. E todos têm que ter o mesmo sentimento, têm que ser compassivos, amando aos irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. É interessante que Pedro, ele usa advérbios bem interessantes. Ele já falou de ardentemente, agora ele vai falar que nós temos que amar os irmãos entranhavelmente misericórdios e afáveis. Ele está qualificando, está aqui colocando um grau superlativo para que nós entendamos o tamanho ou o como nós devemos amar, como nós devemos fazer. Ele vai dizer que quem ama essa vida e quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Ele vai dar mais um conselho prático acerca de nós cuidarmos, de não estarmos falando demais, de estarmos falando mal, falando o que não deve. Nós temos que cuidar da nossa língua, refreá-la, e os nossos lábios têm que falar somente a verdade, não falar engano. Ele volta àquele tema que ele já tratou no capítulo 2, acerca de que mesmo fazendo o bem, podem não vir mal. Ele começa dizendo: e qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Veja que ele está mostrando para nós aqui que nós devemos buscar a verdade, buscar aquele que é o Senhor. Mas veja que mesmo que nós estejamos fazendo o bem, pode haver uma injustiça contra nós. Porém, ele está dizendo: não temais com medo deles, nem vos turbeis. O que eu devo fazer então? Ele explica, versículos 15 e 16: santificai ao Senhor Deus em vossos corações, estáis sempre preparados para dar resposta com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Olha que coisa maravilhosa Pedro está ensinando para nós aqui. Ele está dizendo para nós que a gente está sempre pronto, preparado para falar do Evangelho, falar do amor de Cristo, mas isso com mansidão e temor. As pessoas vão olhar para nós e em algum momento vão pedir um auxílio, vão pedir uma ajuda, vão perguntar por que essa mansidão, por que essa temperança, por que essa esperança tão vívida em nós. E nós temos que estar prontos
a dar a resposta, que é Cristo. Cristo que transformou as nossas vidas. Por isso nós temos que ter uma boa consciência, porque quando falarem mal de nós, quando eles disserem que nós somos malfeitores, na verdade eles vão ficar confundidos, porque eles vão perceber a nossa transformação, a nossa vida voltada para o Senhor. Que assim seja, para a glória do nosso Deus, que nós possamos entender que o Evangelho vai ter dificuldades, problemas, vão ter levantes contra as nossas vidas, mas que nós continuemos firmes em Cristo, sabendo que nossa esperança é Ele, e nós estamos prontos a dar testemunho de que Ele é a nossa esperança. Que Deus abençoe a sua vida, um fim de semana espetacular e a paz do Senhor.